Quando Aristóteles morre, ele não tem o Platão que Sócrates teve e o Aristóteles que Platão teve. Ok? Aí o que acontece com a filosofia entra em decadência. Mas ele teve um discípulo político, que foi o Alexandre Magno. O Alexandre Magno construiu o primeiro grande império ocidental, o Império Macedônico. A gente estuda em história, né? De certa maneira, a cultura helênica civilizou os povos que os gregos consideravam bárbaros, né? Só que o grego perdeu aquilo que era a sua maior riqueza, que era o âmbito da cidade-estado, o âmbito comunitário. O mundo se tornou cosmopolita, né? O mundo grego se tornou cosmopolita, e a cidade era o âmbito das reflexões, o âmbito onde a filosofia florescia em unidade com a prática política também. Isso se perdeu. E aí surgiu o período chamado helenista, né? A gente está ainda antes de Cristo, período chamado helenista, em que as filosofias se preocupavam com 3 disciplinas: a lógica, ou o processo do conhecimento, a física, ou a volta à cosmologia, e a ética, como a busca da vida feliz. As 2 principais escolas, o epicurismo e o estoicismo, são escolas materialistas ou imanentistas. Perdeu-se a metafísica, perdeu-se a segunda navegação. O epicurismo apregoa um hedonismo, não é um hedonismo tão vulgar quanto o atual, mas é aquele prazer da boa amizade, da boa conversação, da boa refeição. Não se compara com o horizonte platônico, quase místico, e o horizonte aristotélico, né? Não se compara. Aristóteles falou na Ética que a felicidade humana, a felicidade o fim, né? Todas as coisas buscam o seu próprio fim. A felicidade humana é a vida segundo a verdade, a vida segundo a razão, e a mais sublime possibilidade de felicidade humana é a contemplação da verdade divina, né? Uma contemplação natural e metafísica, no caso de Aristóteles. Mas, enfim. E para os estoicos, a felicidade consiste em viver reconhecendo a direção da realidade, assim, ou seja, aceitando a direção da realidade, porque eles acreditam numa razão ou lei natural, num logos universal, mas que é imanente ao mundo e que é providencial e que cuida de todas as coisas, que tudo que acontece é certo, ou tudo que acontece tem que acontecer. Há um pouco de fatalismo nisso. Então a resignação vai ser a grande virtude, né? E a liberdade vai consistir em viver esse movimento da realidade de maneira, se deixar conduzir por esse movimento da realidade sem reclamar, né? Tem algumas ideias aí resgatáveis, a ideia de lei natural, a própria ideia da fortaleza da resignação, tudo isso ingressa na teologia ou na moral cristã de alguma forma, mas superado, assumido e superado, né? Elevado. Bom, os médio-platônicos e os neoplatônicos vão recuperar a segunda navegação, vão associar o mundo das ideias ao logos divino, né? Especialmente Fílon de Alexandria, que é um judeu. Ele já é da época de Cristo, viveu entre 15 e 10 a.C. E o neoplatonismo de Plotino, Proclo, Jámblico, Porfírio também vão acentuar a própria vivência da mística, de uma vida religiosa. E nesse momento o que acontece na realidade é o surgimento do cristianismo. E o surgimento do cristianismo vai levar ao encontro da fé cristã, da fé católica, com a filosofia grega. Esse encontro teve alguns momentos bruscos, né? E teve alguns momentos mais felizes, né? Tertuliano, um escritor eclesiástico, não é padre da igreja, porque ele morreu herético. Tertuliano vai dizer: o que tem a ver Jerusalém e Atenas? Tipo assim, eu não queria saber da filosofia. Quem vai dar o tom adequado à perspectiva católica diante da filosofia é São Justino de Roma. São Justino de Roma, mártir que viveu no 2º século da era cristã, primeiro
filósofo cristão, se a gente não considerar São Paulo. São Paulo, na carta aos Coríntios, fala que a partir das coisas visíveis nós podemos reconhecer com a razão a existência de Deus, e também fala que nós podemos reconhecer a lei natural com a nossa consciência, né? Também na carta aos Romanos. Então, os preâmbulos da fé, que são filosóficos, estão presentes ali. Alguma vez São Paulo é meio rude também com a sabedoria humana, né? Mas não sei se ele seria rude com a filosofia platônica e aristotélica, que eu creio que ele não conhecia diretamente, né? Ele fala que ele se frustra um pouco com aquela tentativa dele no Areópago de tentar evangelizar usando a linguagem filosófica, né? Tipo assim, um ensaio do Concílio Vaticano II, né? Olha, a filosofia de vocês já fala isso, eu venho aqui apresentar o Deus desconhecido e tal. Depois ele vê que não teve muito resultado. Um dos discípulos que o segue se chama Dionísio Areopagita, e depois existe o autor chamado Dionísio Areopagita, que alguns levantam a hipótese de ser o próprio apostolado de São Paulo, e outros dizem que não, que é um autor posterior que usa o pseudônimo, né? Enfim. Esse se converte, mas a maioria não se converte. São Paulo fala, para mim agora eu só vou pregar Jesus e Jesus crucificado. Chega de sabedoria humana. Mas São Justino fala, bom, nós temos o verbo inteiro, Logos encarnado, mas os gregos têm os seus profetas, os filósofos, que alcançaram algumas verdades. Essas verdades são florescimento das sementes do verbo ingênitas na realidade. Por ser imagem de Deus, a alma humana, em qualquer cultura, em qualquer sociedade, desde que viva com um pouco de coerência com a própria imagem divina na alma, vai chegar a descobrir algumas verdades que são preparação para o Evangelho, né? São preparação para o Evangelho. E essas sementes, então, desabrocham, né? A filosofia platônica, a filosofia socrática, a filosofia aristotélica. São Justino era um platônico que se converteu ao cristianismo e ele dizia que Cristo é o verdadeiro filósofo. E uma das primeiras representações iconográficas de Jesus nas catacumbas tem o Jesus pastor e tem o Jesus filósofo, né? Nosso Senhor pastor e Nosso Senhor filósofo nas catacumbas. Então, o São Justino vai falar das sementes do verbo e a possibilidade do diálogo entre a filosofia e a teologia, ou a doutrina cristã, né? Muitos séculos depois, Etienne Gilson, um grande historiador da filosofia, filósofo neotomista, vai dizer, existe uma filosofia cristã? Bom, filosofia é filosofia. Toda filosofia verdadeira é cristã na medida em que a verdade pertence à igreja, pertence a Cristo, é o próprio Cristo. Porém, ele vai dizer, é legítimo falar de filosofia cristã se por ela nós entendermos aqueles questionamentos dos filósofos, dos teólogos e filósofos cristãos que se perguntaram se algumas verdades cridas pela fé podem também ser sabidas pela razão, né? Então, o grande valor da matéria, né, o grande valor da corporeidade que a teologia revelada, que a Sagrada Escritura apresenta, pode ser constatado pela razão? A ressurreição dos corpos, não. Mas a bondade da matéria, sim, né? A imortalidade da alma, né? Que, na verdade, no Antigo Testamento, no livro da sabedoria, já era fruto do diálogo com a filosofia grega, né? A lei natural, os mandamentos da lei de Deus, essas coisas podem ser confirmadas com a razão. Então, tudo aquilo que nós cremos, mas que também pode, ou seja, tudo aquilo que a luz da revelação faz com que a nossa inteligência fique ainda mais iluminada e, ao mesmo tempo, pode ser pensado desde os recursos da própria razão natural, tudo isso integra de maneira especial o que a gente poderia chamar de filosofia cristã, é o que o Etienne Gilson fala, né? Filósofo cristão é aquele que se pergunta se aquilo que ele já crê pela fé pode também ser sabido racionalmente ou com a razão pura. A primeira etapa da filosofia cristã é a patrística, né? A patrística é o período dos padres da igreja. Os padres da igreja foram homens santos, ortodoxos, e que, além do mais, desenvolveram os dogmas da fé católica,
né, nas controvérsias com os hereges, com os arianos, com os nestorianos, com os pelagianos, com os maniqueístas, né? Santo Agostinho brigou com todo mundo, né? Que nem vocês, assim, né? Enfrentou os pelagianos, os maniqueístas, os donatistas, né? Quem negava a graça, quem afirmava o dualismo, quem afirmava que o ser humano podia se salvar com seus próprios recursos. As principais heresias, né? Santo Agostinho, ele fez o combo apologético, teológico, filosófico. Santo Agostinho foi o principal autor patrístico, foi o principal teólogo e filósofo da teologia ocidental e da filosofia patrística, né? E nele, por causa da revelação, alguns tópicos filosóficos chegaram a um patamar inimaginável para os gregos. O problema do mal, o problema do tempo, o problema da memória, onde ele vai tentar associar a questão da reminiscência platônica, da recordação das ideias eternas, né? Como a nossa alma é criada por Deus, na medida em que a gente se eleva ou se adentra mais ao nosso interior, a gente tangencia o mundo do espírito e se recorda, por assim dizer, das verdades eternas que estão presentes de maneira especular na imagem divina que é a nossa alma. Então, não se recorda, mas é iluminado, porque ele fala da iluminação da mente, né? É uma iluminação natural, não é um processo místico, não. Enfim, o problema do livre-arbítrio. Então, o tempo, a memória, o livre-arbítrio, o problema do mal, o problema da criação, são todos problemas que Santo Agostinho trata e que vai levar a um outro patamar, né? Bom, depois de Santo Agostinho, a filosofia passa por um momento de recesso, né? Com as invasões bárbaras, com a queda do Império Romano, com aquele período ali de transição entre o final da Idade Antiga e início da Idade Média, o único período que pode ser chamado com alguma justiça de Idade das Trevas, né? Porque chamar a Idade Média de Idade das Trevas é um absurdo, mas tem um momento ali das invasões, né? Das invasões normandas também, dos vikings e tal, onde a Europa está um caos. Depois que Carlos Magno morre, seus filhos não são competentes e tal, então a coisa degringola um pouco. Mas Carlos Magno, e sobretudo através do Alcuino, né, que espalhou bibliotecas pelo Império, e se cultivaram as escolas filosóficas e teológicas. E essas escolas vão, e os beneditinos, sobretudo, os mosteiros beneditinos, vão guardar essa cultura clássica para que, num momento mais propício, isso possa ser estudado, aprofundado, refletido e tal. E no grande momento do florescimento da filosofia cristã vai ser chamado de escolástica por causa dessas escolas. Essas escolas que eram formadas, eram monacais em torno dos mosteiros ou catedralícias em torno das catedrais. Então você vai ter a escola de São Vítor, a escola de Chartres, a escola cistercense, vão ser várias escolas que vão guardar e copiar os textos da antiguidade, preservando a cultura clássica, naquele momento terrível ali de invasões e tal, e desenvolvendo a teologia e desenvolvendo a filosofia. Mas o grande momento de desenvolvimento vai ser com a chegada dos escritos aristotélicos através dos árabes que, como vocês sabem, invadiram a Europa pela Península Ibérica, né? Como que os árabes conheceram a filosofia grega? Quando eles dominaram a Síria, e na Síria viviam quem? Viviam os cristãos sírios. São João Damasceno, grande padre da igreja, ele foi funcionário público no mundo já muçulmano, já islamizado, né? Ele era sábio, então eles preservavam a vida dos sábios, eles não eram bobos nem nada, né? Então, os árabes, os muçulmanos, digo, conheceram a filosofia grega porque ela estava preservada na Síria pelos padres cristãos, né? E depois eles levaram as obras de Aristóteles para a Espanha muçulmana, né, para a parte muçulmana da Espanha. E essas obras depois seriam traduzidas na escola de Toledo,
e seriam difundidas, entrariam nas universidades da Europa, todas cristãs, no século XIII, transição do século XII para o século XIII, causariam uma grande celeuma, uma grande polêmica, porque as teses de Aristóteles, como eram interpretadas pelos filósofos e teólogos árabes, ou pelos filósofos árabes, elas eram apresentadas como contrárias à fé católica. Era apresentado um Aristóteles ímpio, né, cuja teoria da eternidade do mundo seria negadora da criação, cuja teoria de um intelecto agente separado da alma individual seria também uma impiedade, porque não haveria, então, alma pessoal imortal e, portanto, isso acabaria com a ideia da fé. Né? Então, a interpretação árabe de Aristóteles causou um rebuliço nas universidades, e quem foi o grande personagem que vai pegar o touro pelo chifre e vai resolver? Santo Tomás de Aquino.